Sejam bem-vindos a mais um Comente Podcast, o seu Comente, onde você escuta, aprimora e aperfeiçoa os teus conhecimentos. Hoje a gente está aqui, eu e meu parceiro Guilherme Ojeda. Fala aí, Gui, qual que é a programação de hoje? Bem-vindo de volta, meus amigos. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, seria o poder da decisão. Eu acho que é de suma importância todos terem clareza dos seus objetivos para que você caminhe em direção e crie e desenvolva ações, intencionais direcionadas para o seu propósito, o seu resultado desejado, Eu queria inicialmente agradecer a todas as pessoas que compartilham, que comentam sobre os podcasts, E já peço aqui para vocês encaminharem esse conteúdo para seus amigos, grupo de família, grupo do futebol. E todos os demais envolvidos no seu entorno, não perde a oportunidade. Até grupo da família, tem que jogar lá. Comente podcast, pessoal, escuta aí que vocês vão aprender alguma coisa. Com certeza, com certeza. Então vamos lá, meu amigo. Você compartilhou um vídeo muito importante essa semana e eu tenho certeza que você tem muito para falar sobre ele. Esse vídeo, esse conteúdo dessa semana foi interessante. Eu estava no trânsito ali e me deparei com esse conteúdo que mostrava ali uma sala de aula, acho que é cena de uma série ou de um filme, que uma professora estava ali lecionando, para uma aula de filosofia, falando sobre Auguste Comte, e o contexto era o seguinte: dentro da filosofia positivista do Augusto, ela trouxe a narrativa, de que as coisas são o que são, aquilo que está determinado para ser vai ser, e vários raciocínios em torno do pensamento do Auguste que ela remeteu para uma situação material ali da aula, que era uma placa que estava em cima da mesa dela, e essa placa era de cor verde. E ela sabia que todas as aulas ela enfrentava o atraso, de alguns alunos, o João, o José, aqueles, sabe aqueles... A turma do fundo, A turma do fundo. E aí ela fez ali uma dinâmica que eu achei muito interessante, Gui. Ela disse assim para a sala de aula: olha, que cor que é essa placa? Todos, lógico, verde, Então, mas vamos fazer o seguinte, considerando que muitas pessoas chegam atrasado ali, quem chegar atrasado hoje, depois, no decorrer da aula, eu vou dar uma referência a essa placa e todos vão dizer que essa placa é vermelha. Tudo bem? Tudo bom? Legal. E assim, todos se fecharam ali com a professora e, para variar, teve um aluno que chegou atrasado. A professora foi bem receptiva, recebeu o aluno e tudo mais, e a aula começou a discorrer. E no meio lá da filosofia dita, ela pega e fala: como Augusto diz, o que tiver que ser, vai ser, as coisas que são, é como essa placa aqui. Essa placa é vermelha, correto? Que cor que é essa placa? E ela aponta ali para a primeira fileira, um aluno fala: professora, é vermelha? Aí aponta para outra: é vermelha? É vermelha. E ali ela vai entrevistando todo mundo e todos confirmando que a placa era vermelha, até que ela se dirige ao Atrasildo. Chegou atrasado. O Atrasildo. E o Atrasildo, ela chamou ele ali pelo nome e falou para ele: olha, que cor que é essa placa? O que ele disse? Que a placa era vermelha. O efeito manado manifestado ali, testificado perante toda uma sala de aula. E aquilo me chamou a atenção porque é uma realidade. Nós somos movimentados pelo nosso entorno que exerce uma influência. Essa pressão que nos leva para a volição, eu acho que o assunto é o cerne do que a gente está falando aqui, Gui, que é entender como a gente influencia e como nós somos influenciados, Exato, e essa influência, ela tá acontecendo de forma integral. Então você tá andando na rua, você vê lá um outdoor, você está sendo influenciado por alguma venda, Você tá no WhatsApp, você tá no Instagram, você tá jogando os reels, você tá sendo influenciado por algum conteúdo. Você chega em casa, você liga a TV e você também está sendo influenciado por algum conteúdo que está passando por ali.
Então a gente vê que eu enxergo isso hoje como um problema, né? Porque a pessoa que ela não tem um direcionamento, né? Não tem um objetivo claro, ela acaba criando, e isso é normal, fisiologia, o cérebro quer economizar energia, então ela acaba fazendo as coisas de forma automática. Então ela acaba se levando, né? Então tem uma frase que diz que se você não tomar a decisão, vão tomar a decisão por você, né? E o quanto isso é bom, né? Então eu vejo isso como um problema. Quando você compartilhou esse vídeo comigo, eu falei, meu, sensacional, pode ter certeza que a gente precisa compartilhar isso no nosso próximo podcast. Nossa, você falou algo muito importante, né? Se você não tomar decisão, alguém vai tomar por você, ou se você não se posicionar, alguém vai te posicionar. Se você não empreender, você vai ser contratado para auxiliar alguém no seu empreendedorismo, e isso é uma verdade muito absoluta até, né? Mas eu acho que o desafio aqui para a gente levantar essa dor, né, levantar essa situação problema, é você trazer todo um aprendizado aqui para os nossos ouvintes, né? Então a gente está falando do efeito manada, o quanto isso pode ser prejudicial. Nós temos hoje, né, se a gente olhar para os grandes problemas da nossa sociedade, que são vários, entre eles, né, nós temos o analfabetismo funcional. A pessoa ela até conclui lá o período, né, de estudo, de aula, né, de curso, mas ela tem uma deficiência muito grande em várias competências. Seria isso, né, Gui? É uma das coisas, né? O analfabetismo funcional. Sim, exato. E isso acaba sendo espelhado em outras áreas também, né? Exato. Eu me lembro agora nesse período eleitoral, né, que alguns ali candidatos foram para as periferias, perguntando ali para aquela juventude o que eles gostariam de ser, e alguns chegaram incrivelmente a dizer que gostariam de ser criminosos, de ser traficantes. Parece uma loucura ouvir isso, mas para aquele meio, a visão daquela criança, daquele adolescente que está crescendo numa comunidade, e a referência dele de poder ou de status é a figura, né, daquele criminoso, ele vai idealizar aquilo para ele. Isso faz parte desse efeito manada. Então, nesse contexto de problemática, a gente quer compartilhar com vocês os caminhos para que você tenha essa autonomia de resultado da sua vida e tome decisões coerentes. Quando a gente começa a fazer esse estudo, Gui, a gente tem basicamente ali 6 pilares importantes nesta construção que vai nos fazer refletir, para que a gente aplique ali algumas estratégias para não estar inserido nesse movimento, nesse efeito, né, que a gente está falando aqui, do efeito manada. O primeiro deles, eu quero que você fale sobre ele, e você aplica muito também nas suas técnicas de coach, na sua mentoria, na sua consultoria, que é o autoconhecimento. Sim. Bom, o autoconhecimento, ele está diretamente ligado à pessoa ter a autorresponsabilidade, né? E a gente traz muito isso tanto para o time da empresa, né, para os meus projetos, quanto para a sessão de coach. Porque quem é o responsável por aquela pessoa estar naquela situação? É ela, né? Então ela precisa entender que se não partir dela, independente das pessoas que estão do seu lado, ela não vai ter um resultado diferente. Então ela precisa sim, eu tenho certeza que o autoconhecimento ele é uma peça-chave para que a pessoa ela consiga entender e enxergar como que a vida funciona atrás das câmeras, né? Não do que o pessoal, a sociedade, a política joga para você, que você precisa trabalhar muito para conquistar a sua casa, você tem que financiar a sua casa, e aí a gente pode trazer diversos problemas que tem sobre isso, e eu não sou contra você conquistar a sua casa, ter um financiamento, mas eu acho que existe a hora certa para você fazer isso, né, de uma forma mais inteligente, onde você pague menos juros, né? Isso é só um exemplo, tá? Mas você buscar o autoconhecimento para que você tenha uma visão mais limpa, vamos dizer assim, né, de todos os problemas que você, como sociedade, enfrenta, né, fica muito mais fácil de você ter um sucesso, no sentido de você ter resultados diferentes, porque você vai
você vai ter ações diferentes, né? Sim. Então, na minha visão, o autoconhecimento ele está diretamente ligado na autorresponsabilidade, que é o primeiro passo e a provocação que a gente sempre faz, né? Sim. O autoconhecimento quando você sabe o que realmente você quer, né? Fica mais fácil você resistir à pressão externa. Ontem eu conversava com uma pessoa muito especial e falando sobre essas questões de objetivo, o problema é que as pessoas não planejam, né? A gente está chegando no final do ano, enquanto a gente está gravando aqui, no mês de novembro de 2024, muitas pessoas não estão nem pensando em planejar 2025. As metas, os cursos, se vai fazer uma viagem, se vai começar a guardar dinheiro, se vai entrar para academia. Então, autoconhecimento, ela está relacionada diretamente ao que você quer, para onde você está indo, né? Quais são os seus valores, o que envolve as suas crenças, os seus objetivos, né? E o segundo pilar... Antes de você concluir, eu só queria inserir que essa semana eu estava conversando com um amigo meu e ele comentou sobre as metas que ele pontuou no começo do ano, né? E a minha provocação para ele, e aí eu queria que ele ouvisse isso com amor de novo, no sentido de além das listas e metas que você desenvolveu no ano, quais dessas você conseguiu executar? Por quê? Porque é muito comum a gente ter esse ânimo, essa vontade de criar a lista dos objetivos para o próximo ano, só que durante o caminho a gente acaba se perdendo e a gente acaba não executando, né? Então acho que, de novo, né, não querendo ser repetitivo, mas é bom sim você buscar o autoconhecimento, mas ter a autorresponsabilidade sobre os resultados que você quer ter, porque são as ações que vão fazer com que você tenha os resultados diferentes. Com certeza. Determinar uma agenda e você visitar se você está conseguindo realizar os seus objetivos é fundamental. Eu acho que esse é o caminho. As pessoas, elas procrastinam, elas sabotam muito essa tarefa, e eu vou dizer que eu acho que é a mais importante. Você pode até não ter velocidade, né? Mas você tem que entender se você está estacionado ou não, porque aí você tem que se cobrar e colocar dentro do compromisso da sua missão. Exato. Esse pilar, a gente fecha ele com a certeza de uma coisa: se você começou a exercer esse autoconhecimento, você já tem uma bela de uma construção aí que vai te proteger desse efeito manada. E o segundo é o pensamento crítico. A criticidade, Gui, é aquilo que às vezes eu chego a pensar que é o que nos faz pensar fora da caixa. Nessa semana, quando eu gravei nos stories, eu acabei comentando no sentido hoje da relação partidária que as pessoas têm com uma determinada legenda política, né? E ela segue aquilo como uma religião, e ela grita, e ela xinga, ela perde a amizade das pessoas, porque um é de direita, outro é de esquerda, ela não consegue se relacionar com as pessoas porque pensam diferentes dela e tudo mais. E mesmo se esse pensamento for errado ou certo, independente, a questão ali é realmente do respeito, é de você ter autocrítica. Essa autocrítica, ela te leva sempre a questionar a validade das ações e decisões do quê? Das pessoas, do que está ao entorno. Então, assim, tá todo mundo saindo pra rua e chupando sorvete, mas nós estamos a 10 graus chovendo. Eu tenho que fazer isso também? Será que faz sentido, né? É igual eu gosto de tomar minha cervejinha. Aí nós vamos para uma reunião, aí eu falo: Gui, toma uma cervejinha comigo? O Gui fala: não. Exato. Ele fala, ele não toma. Eu falo: Gui, toma um choppzinho comigo? Aí ele fala assim: não. E ele não toma nem sem álcool, ele é bichão mesmo. Ele tem um posicionamento. Tá tudo bem a pessoa beber e não beber, né? Vai muito da escolha, é o que você comentou, né? A pessoa precisa se questionar se aquilo faz sentido para ela, né? E respeitar a decisão do outro, né? Aqui Sim. A gente não apoia a pessoa que consome e não consome bebida alcoólica, né? Não, a discussão não é nem essa de... o que eu estou dizendo, assim, é uma qualidade e eu estou enaltecendo ela. Porque, assim, o meu desejo é real, tipo, nós vamos ali confraternizar, e não que não estejamos, e nem que não estejamos felizes, mas às vezes é normal você querer que a pessoa também, né,
tem a mesma sensação. Usufrua do mesmo momento de um produto que você goste também. Exato. Né? Mas quando você se posiciona dessa forma, você mostra esse pensamento crítico, que é validar as suas próprias ações, porque não é sobre o outro, é sobre você. E você perguntar se isso faz sentido para você, se está sendo feito simplesmente porque todos estão fazendo, e avaliar o quê? As evidências antes de tomar uma decisão. Porque, igual eu peguei, lembra um tempo atrás, acho que coisa de um ano, entrou uma moda aí de todo mundo tomar chá para emagrecer. Começou a ter vários eventos de intoxicação, pessoas que foram internadas e tal. É lógico, existe toda uma comercialização em torno do produto, e as pessoas querem um milagre do dia para a noite que vai perder 10 quilos, e faz aquelas dietas malucas, e aí entram por uma situação bem complicada. Como que você vê essa questão do pensamento crítico, Gui? Basicamente é isso que você trouxe. De fato, é muito importante a pessoa ter clareza, né, o que ela quer, o que agrada a ela, para ela aprender a dizer não. E ter como ciência que dizer não é algo ruim. Você tá colocando você tá colocando na mesa você está colocando na mesa a sua vontade, e as pessoas precisam respeitar isso, né? Da mesma forma que, voltando para a parte da política, tem gente que vota em candidato A e tá tudo bem. Se para ele aquele candidato fez um bom trabalho, ou vai executar um bom trabalho, ou tem uma promessa boa de trabalho, tudo bem, né? Agora, o que não dá é você querer forçar que a outra pessoa vote naquele candidato que você gosta, porque você gosta do candidato, né? Então, eu acho que, lógico, a economia não seria do jeito que não estaria do jeito que está hoje, se a gente não tivesse esse efeito, né? Que as pessoas acabam se aproveitando e fazendo uma baita campanha de marketing para vender o seu determinado produto, e tá tudo bem sobre isso. Não estou dizendo que aqui é ruim ou bom. É que tem coisas que não cabem para você e por conta de você estar no automático, você acaba adquirindo ou consumindo, e isso acaba gerando resultados negativos, né? Olhando para o lado financeiro. Exatamente. Então a gente fecha também esse segundo pilar, que é importantíssimo. E o terceiro pilar aí, para você não estar dentro desse contexto da manada, né? Alguns também chamam de Matrix, sabia? Matrix? Já tinha ouvido esse termo? Eu já ouvi falar lá do efeito Matrix. Então, a questão da Matrix também é um assunto que dá pano para manga, né? Quando eu fui na escola teológica, quando eu fazia ali a aula de filosofia, eu tinha um professor chamado Karamuru, excelentíssimo Karamuru, e as aulas eram incríveis, e ele falava muito, né, dessa questão, essa relação do Matrix com Platão, né? Mas eu não vou me aprofundar aqui, mas o cerne aqui é o seguinte, né? Esse terceiro pilar, ele vem trazer o assunto aqui muito voltado para a questão da independência. A gente tem que entender que essa relação de independência, ou tenha confiança, né, para seguir um caminho diferente, mesmo que os outros não compreendam ou achem arriscado. Isso vale tanto para as pessoas que às vezes começou uma prática de esporte e às vezes é criticada, passa por chacota, bullying, ou a pessoa que deixa de comer um alimento. Você é muito chato, né? O Gui não quer comer as coisas também, ele é assim. Mas aí, beleza, tranquilo, de boa. O Gui, não quer. Então, assim, essa independência é você entender o que faz sentido para você e ser capaz de tomar as decisões com base em a sua própria avaliação. E essa avaliação dos fatos, ela reduz a influência de uma pressão social. Essa independência, a gente consegue enxergar que ela está diretamente ligada com a autocrítica, né? Que é o item anterior que você comentou. Sim, exatamente. E o que você tem para falar sobre essa questão da independência, Gui? Olha, não querendo ser repetitivo, né? Mas eu acho que quando você tem bem determinado o seu objetivo, fica fácil você dizer não e abrir mão de determinadas coisas, né? Não estou dizendo que você precisa ser o chatão igual eu, né? Que diz não para muita coisa. Você não é chatão, mas não. Que você precisa ter um pouco mais de questionamento, né? Sim. Tem uma frase que diz que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Frase não, é um texto bíblico. Exato, um texto bíblico.
E eu acho que isso é muito verdade. Então, realmente, tudo é permitido. Você quer comprar um tênis? Você pode comprar um tênis. Você quer ter um celular de última geração? Você pode ter o último celular da geração, né? Você Sim, quer ter o carro do ano? Você pode ter um carro do ano. Mas será que isso está relacionado e isso está caminhando para o seu propósito, para o seu objetivo? Entende? E o inverso disso, né? Você tendo isso, como você fica? Ah, eu fico bem porque eu tenho os bens que eu desejo, mas e financeiramente, né? Isso a gente está olhando para as pessoas que trabalham, batalham muito para conquistar o seu patrimônio, né? Mas, tá, se você trabalha muito, batalha, sobra pouco e você tem todos esses produtos, né? Aí a gente já olha num olhar não de julgamento, mas menos consumista e mais consumidor. E o inverso disso? O que isso iria te proporcionar, né? Então, acho que tem que ter esse olhar crítico e você precisa ser individual na sua tomada de decisão. Ver se aquilo realmente te agrega valor, se você realmente precisa disso, né? O quanto isso vai te complementar, te sim, completar. exatamente. Em resumo, é isso, meu amigo. Sim. A gente tem que exercer essa independência. E esse é o caminho, é você realmente avaliar, tomar as decisões, ter uma base própria, reduzindo essa pressão social. Né? Um quarto pilar que a gente tem nessa estrutura de solução é o desenvolvimento da autonomia. Né? Quando você ela está muito ligada a essa independência, onde você pratica as decisões ali pequenas, cotidianas de forma independente para fortalecer o quê? A sua confiança em agir por conta própria, criando hábitos, né? Que por si só, né? São hábitos que refletem nos teus propósitos, para onde você quer ir, porque as pessoas elas vão perdendo essa linha de autorresponsabilidade e quando não, ela já não tem mais autonomia sobre o seu desenvolvimento. E aí ela se torna uma pessoa procrastinadora, né? É uma pessoa que ela comete essa autossabotagem, ela mesma gera sabotagem com ela mesma. Amanhã eu vou para academia. Aí amanhã ela acorda e não tá tão bem. Vou Ela fala, deixar, melhor comer agora é sexta, né? Melhor aí. vou deixar para Melhor segunda-feira, né? segunda-feira, né? Segunda-feira eu vou. 1º de janeiro, né? E aí a pessoa vai perdendo, né, essa questão da autonomia do próprio projeto. Então não adianta você ter tudo que a gente já falou e de repente você começa a se sabotar, né? Seria interessante, aqui a gente está apresentando algumas formas de você fugir, né, desse problema. Seria interessante você criar pequenas ações, e aí a gente não precisa dar um salto alto, né? Começa com um passo pequeno, muda um pouco sua rotina, e aí a partir daí você teve sucesso nessa pequena mudança, você acaba incluindo outras mudanças. E aí quando você vê, você atingiu ambientes, você atingiu resultados totalmente diferentes por conta das pequenas ações, né? Sim, exatamente. E aí nós vamos para o próximo passo, né, sobre evitar influências excessivas, né, o limite, né, da exposição a fontes externas que incentive comportamentos em massa, como mídias sociais, opiniões de grupos os quais você não se identifica plenamente. O que a gente fala? Né? Eu falo para bastante pessoas, Gui, eu sei que você faz isso também. Exemplo, no nosso círculo de relacionamento, a gente tem pessoas que estão voltadas mais para o empreendedorismo, né, para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e aí a gente acaba consumindo grandes referências que estão acima do nosso status quo, né? A gente vai pegar, né, tem várias figuras, Janguier Diniz, Flávio Augusto, né, Thiago Nigro, Joel J, Fabrício, né, nas operações, Stormer. Então você tem um monte de figuras ali na sua lista, porque não vale a pena você, às vezes, alimentar o acompanhamento de conteúdo que vai te de repente, levar a ficar estagnado ou a repetir comportamentos ruins. Então, isso também é muito importante. Eu falo bastante isso pro meu sócio, que a gente precisa não ser tão consumidor na internet, né? Levando pro lado dos conteúdos,
É lógico, eu sigo algumas pessoas no Instagram, de vez em quando eu me vejo ali gastando algumas horas, mas o X da questão é você utilizar aquele conteúdo e tentar modelar e extrair algo que vá funcionar para o seu negócio, né? Não só ficar sendo consumidor, né? Sim. Você usar ele de uma forma estratégica. Porque assim, se tudo vai te levar para algum consumo na internet, principalmente falando de realmente você comprar o que você não precisa, ou às vezes comprar algo que você nem pode. A Exato. pessoa ela acaba contraindo uma dívida ali porque ela foi inconsequente. Eu não sei quem eu ouvi, se foi uma história real, alguém contando, eu vou tentar lembrar aqui. O seguinte, Gui, fulano, né, essa pessoa era uma mulher, ela tem um problema de compra compulsiva, né, de gasto compulsivo, e ela foi e comprou algumas coisas, e aí chegou aquilo, né, pela internet lá, chegou, né, pelo correio, quer dizer, e quando chegou, ela ficou brava, brigou. Quem comprou esses negócios aqui? E não sei o quê. E chamou o marido e brigou e Vixe. tal. E aí não entendeu nada. Falou assim, como assim? Aí foi cair na ficha, sabe? Ah, fui eu que comprei. Nossa. Tipo assim, ela não precisava daquilo. Deve ter agido na emoção. É, é igual aquela, né, vou pegar aquela loja que tinha na TV, muitos anos atrás, Fast Shopping não, alguma coisa shopping. Se você passava lá, minha mãe comprava panela, minha mãe comprava frigideira, minha mãe comprava eu lembro, processador de suco. Ixi, em casa tinha tudo e não usava nada. Air fryer daquelas Polyshopping, Polishop. Polyshopping. Ah, minha mãe também. E aí acumulando aquele monte de coisa. E a gente Essa vê, é cliente fiel, né? fala assim, porque eles apresentam de uma forma, né? Você lembra do Bottini? Compra, 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 compra. Lembra? Não lembro, não lembro. Ah, Gui, Bottini é uma grande figura, né, dentro do cenário da venda. E a gente aprende muito, né, nos exemplos, você vê, familiares mesmo, pessoas que estão aprisionadas aí pelo consumo. E aí a gente chega no último ponto aqui, hoje é um dia bem corrido aqui para nós, que é buscar a diversidade de opiniões. Quando a gente conversa com as pessoas, né, Gui, de diferentes pontos de vista, isso eu acho sensacional, e com experiências variadas, a gente pode expandir o que? A nossa visão. Então, eu tenho que me permitir, a gente fala às vezes, né, não é bom ficar tocando em assuntos de futebol, política e tal. Não! Você, na verdade, se você não se permite e você já tem uma crítica a isso, você tem que se tratar emocionalmente. Porque, na verdade, o que eleva o nosso intelectual, que aprimora as nossas capacidades de raciocínio, é o contraditório, é o que diverge. Ser convergente é bacana. É bacana eu receber alguém na minha casa e a gente trocar ideia aqui e ficar 5 horas aqui porque eu gosto do cara, o cara gosta de mim, tá tudo certo. Agora, o contraponto é o divergente. Ouça sim, pega a opinião. E se você puder, de repente, extrair algo de bom e transmitir algo de bom, aí que tá o segredo, né, Gui? A gente conversou semana passada e quando você tocou nesse ponto, eu lembrei do livro que eu indiquei para você, que é o livro do Thiago Brunet, que é Você falou que ia trazer para mim, inclusive, Isso, né? esqueci, me desculpa. Algumas 2 semanas já, né? Me perdoa. Pois é, mas pode ter certeza que amanhã eu já separo já. Que é importante você ter três conselheiros, né? E aí você categorizar esses seus amigos, né, nessas classes para que você consiga extrair o melhor conselho de cada um, né? E quando você mencionou isso, eu falei, cara, é sensacional, porque se você tá na dúvida se você tá na dúvida, se você precisa de adquirir alguma coisa, né? Seja um curso, um treinamento, um patrimônio, e você tem um conselheiro, alguém que vá conseguir te dar uma opinião clara sobre aquilo, que não tenha julgamentos, né? E você confia nesse conselheiro, é fundamental, porque você acaba adquirindo e tomando a melhor decisão, né? Com certeza. Eu quero falar algo aqui que eu vou tentar falar
Você fala com amor, né? Como é que você falou pro seu Eu quero amigo? que ouça com amor, né? Nossa, que lindo, Gui! Eu quero que você ouça com amor e eu quero expressar também isso com todo respeito. Com certeza vocês estão prestando atenção no que está sendo dito, mas é algo que eu fiz algumas reflexões por algumas vezes nos últimos dias. Você já se viu, de repente, fazendo algo que, ao julgamento dos olhos de alguém, é algo muito até grave, mas a pessoa ela tem vícios ou erros muito mais grosseiros? Isso é normal, isso a gente vai ter em todas as nossas relações. É igual, pode ser que no meu ponto de vista, é extremista da parte do Guilherme não tomar um choppzinho comigo. Falo, meu, é desnecessário, mesmo respeitando ele. Agora vamos pegar aquele ponto, né? Eu tô aqui tomando uma cerveja, tá? E aí, o Guilherme, vou pegar o Guilherme, que é uma figura que não é a realidade do que eu vou dar de exemplo. Aí o Guilherme fala assim pra mim, ô Marconi, para de tomar essa cerveja aí, ela tem álcool, ela engorda, ela dá barriga. Eu falo, é verdade. Só que quando eu olho pro Guilherme, a minha cabeça ela raciocina da seguinte forma. Aí o Guilherme tem 100 quilos. Eu falei, exato, é isso, Gui, é isso que eu ia falar. Aí eu olho pro Guilherme, ele pesa 180 quilos, ele come de forma compulsiva. De manhã eu fui tomar café com o Guilherme e a gente estava tomando café, eu estava incomodado. Ele comeu 5 pãezinhos. E aí eu olho e falo assim, ele falando assim pra mim, ô Marconi, para com esse negócio aí, cara, fica tomando esse chopp aí, irmão. Cara, ele tem um pecado quanto mais. Assim, no nível, falando da relação de destruição, né, do corpo e tudo mais. Então as pessoas têm que tomar cuidado, porque a questão da influência, de você se desprender dessa manada, é você também ser uma pessoa que aponta o dedo, mas você não consegue identificar as mudanças que você precisa exercer na sua vida. Né, Gui? Exatamente. E aqui a gente deixa claro que a gente não é perfeito, né? Nós também temos nossos vícios aqui em algumas ações, mas o que a gente está trazendo para todos é o questionamento que se deve ser feito, né? Quando você se coloca numa posição de comprar alguma coisa, adquirir algo, né? Então, seja sob pressão externa ou emocional seu, será que você precisa? É importante você sempre trazer clareza para aquilo que você vai fazer, né? Exatamente. Eu fico muito contente porque a nossa troca aqui, quando a gente bate esse papo, Gui, e a gente permite isso ser público, chegar nas pessoas, independente de onde elas estejam e no momento que elas estão, eu tento analisar tudo isso que a gente está falando, fazer as reflexões necessárias para mudanças concretas para mim. Porque se a gente também, não adianta a gente cozinhar aquela comida gostosa, mas eu não me alimento dela, né? Exato. E eu estou muito contente, foi um conteúdo hoje maravilhoso, um conteúdo que, para mim, eu já estou fazendo minhas reflexões. Eu acho que essa é uma abordagem que você, olhando para cada um desses pontos que a gente falou, vou só recapitular: autoconhecimento, pensamento crítico, independência, desenvolvimento da autonomia, evitar influências excessivas e buscar diversidade de opiniões. Todas essas abordagens você pode evitar e cair na pressão de agir apenas porque todos estão fazendo. Então, outra coisa que a gente não falou aqui, mas eu quero só colaborar, incrementar, é o seguinte. E, Marconi, se alguém me perguntar o que você fez e faz para você estar sempre evoluindo, é conhecimento. Né? O Guilherme também vai, com certeza ele vai concordar comigo. Sim. Sempre lendo livros, a gente está sempre comprando cursos, né, Gui? Agora, no mês que vem, mês de dezembro, tem mentoria que nós vamos participar. Guilherme foi para uma mentoria sensacional agora no mês passado. Semana que vem eu vou para outra. Então, e eventos que a gente está se conectando, de mastermind, de confraria, a gente está criando, a gente tem os nossos eventos agora no dia 28 de novembro, também estamos fazendo um evento maravilhoso, e tudo isso que você se permite nas suas relações, ela vai colaborar para esse crescimento e você não vai se arrepender. E aí eu queria só deixar como
como uma entrega final, a seguinte reflexão, né? Toda ação gera uma reação. Concorda comigo? E tá tudo bem se essa reação for negativa. O X da questão está na experiência que você teve. Então, em algum momento, quando você passar pela mesma situação, pode ter certeza que você não vai tomar a mesma decisão que você tomou anteriormente. Então, leve a decisão como um aprendizado, mas tome uma decisão. Porque se você não tomar uma decisão, alguém vai tomar essa decisão por você. E aí, você acaba caindo nessas armadilhas que a gente comentou hoje no nosso podcast. Então, eu queria pedir para vocês para compartilhar esse conteúdo para os seus amigos, familiares, grupo de futebol, grupo da empresa. Tem muita gente que precisa precisa ouvir esse conteúdo e vai ser muito bom também para elas, né? E elas vão se sentir amadas e diferenciadas porque você compartilhou, você gastou um tempo do seu dia se preocupando e pensando nela. É isso aí. Nossa, ficou muito bom o conteúdo. O conteúdo a gente conseguiu discorrer muito bem. E a gente vai falar para vocês, né? Talvez vocês falam assim, não, como que funciona isso, né? Vocês planejam? Não, a gente chega aqui e fala assim, Gui, vamos falar disso aqui. Essa semana aconteceu tal coisa. E os convidados também, não tem pauta tratada antecipadamente com convidado, não. Como fala, tiro bomba, como que é? Você fala, não, tem uma que você usa, tem um termo que você usa melhor, que você quer ver o palhaço pegar fogo e o circo sair correndo. Eu quero ver o circo cair e o palhaço pegar fogo, entendeu? Isso aí. Então, a gente faz assim porque é como se a gente estivesse realmente ali num restaurante batendo papo e as coisas fluindo. Se a gente for parar para mecanizar, vamos fazer um roteirinho, vamos preparar, vai ficar muito artificial, né? E não, a gente quer que seja o mais íntimo do nosso desejo aqui de sentimentos, de pensamentos, para a gente chegar em você e afetar positivamente a sua vida. Já deixo um abraço aqui para vocês, continue conosco, até o próximo. Até o próximo, fica com Deus. Comente Podcast, um abraço.